Bom, olá anjinhos, anjinhas e anjinhos. Este vídeo ele trata de um encerramento rápido do que a gente institui enquanto Semana da Cultura, e nós vamos tratar de dois temas complexos. O primeiro, a tradição como invenção, como fruto de um processo histórico, e o segundo ponto, a percepção de cultura em si. Então, apertem os cintos, peguem os cadernos que nós vamos começar. O primeiro ponto que a gente precisa observar quando nós vamos falar de uma tradição, de uma forma de viver e de estar no mundo, de se relacionar, que perpetua com o tempo, é pensarmos a partir de que ponto nós estamos nos relacionando com essa tradição e quais são os ideais construídos para que isso seja instituído enquanto tradição. Nós vamos buscar lá no Rubensbauer o sentido de invenção das tradições, não como um outro do processo cultural, mas como uma filiação a uma hegemonia, e que o Raymond Williams ele reforça a partir da perspectiva dele de uma tradição que foi selecionada, poldada e estabelecida conforme a ótica dominante. Mas, inicialmente, nós temos que nos apropriar do sentido claro de ideologia, que está presente neste texto do Williams, Cultura e Materialismo, dentro do ensaio Base sobre a Estrutura na Teoria Cultural Marxista. Já aqui, ele vai falar o seguinte, página 53, vamos lá. A hegemonia constitui, então, um sentido da realidade para a maioria das pessoas em uma sociedade, um sentido absoluto, por se tratar de uma realidade vivida, além do qual se torna muito difícil para a maioria dos membros da sociedade mover-se e que abrange muitas áreas de suas vidas. Mas não se trata, de forma alguma, de um sistema estático, numa execução estática. Ao contrário, pode-se entender uma cultura efetiva e dominante se compreendermos o processo social do qual ela depende. Refiro-me ao processo de incorporação. A partir daqui, nós temos duas observações a fazer. Primeiro, essa característica básica que o Williams trata da hegemonia, não como algo parado, estagnado, o que reafirma a teoria de que o processo hegemônico, o processo de invenção das tradições, ele se modifica dentro do espaço-tempo via luta e conquista histórica, né? Quando nós temos uma narrativa do que seria uma cultura dominante, do que seria um processo cultural, claro, e de um processo cultural popular, ou então um processo cultural marginalizado, nós estamos tratando de uma disputa de narrativas que vai, dentro do corpo da teoria cultural, tecer as relações em um sentido de classe, em um sentido de gênero e em um sentido de raça. E a partir daqui, estabelecer uma corrente em que pensar cultura, pensar ideologia e principalmente pensar tradição impera uma dialética estagnada nos sentidos claros de seus mitos de origem. Consequentemente, com essa nova esquerda, com essa nova forma de pensar a crítica cultural, nós vamos nos perceber dentro de um sistema epistemológico que vai dialogar com o sentido de que cultura não é algo predado. Cultura
é uma instituição comum. Já fica aí uma dica de leitura também do Sr. Raymond Williams, o artigo Cultura é algo comum, que foi publicado pela Unesp dentro do Recurso das Esperanças. E como algo comum, como algo didático que se constrói, cultura não passa por esse processo de estagnação, por esse processo de é tradição, é isso e acabou. Ao contrário, quem impõe esses limites à prática cultural opera sob uma lógica burguesa que, por falta de palavra melhor, não deixa com que os seus espaços culturais e os indivíduos que realmente estão fazendo, reproduzindo cultura, dominem a narrativa. Primeiro, porque a gente sabe, desde o Marx, que toda ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante desse tempo. E em segundo ponto, porque a forma com que essas mentes são reificadas no processo de aculturação, a forma com que esses corpos são designados à marginalização, não lhes permite pensar enquanto produtores culturais. Ao contrário, o papel de uma pedagogia da libertação, de uma crítica da cultural a partir de um viés marxista, é justamente empoderar esses indivíduos dentro das suas perspectivas, dentro das suas produções, para que eles se percebam enquanto produtores nesse sistema de base para a estrutura que delimita a cultura, e não como receptores. Primeiro, porque o sistema de significados e valores de uma sociedade capitalista, ela opera sobre uma lógica que engessa as relações sociais em uma perspectiva de dominação e faz com que esse ser dominado, que em nada se parece com o pequeno burguês ou com o burguês da mais alta classe, ele consuma os aspectos culturais dessa classe. Ele delimite as suas relações através de uma percepção que não condiz com a realidade que ele vive dentro de uma comunidade, dentro do seu conjunto ético de significados e valores que vão delimitar, que vão delinear os seus processos culturais. Segundo ponto. Quando a gente fala sobre crítica de cultura, quando a gente fala sobre uma percepção um pouco mais abrangente desses processos culturais, nós não estamos falando de uma desconstrução. Nós estamos falando de uma ressignificação das práticas do presente. Não no sentido reformista da coisa, que cultura não se reforma, mas no sentido de perceber as dinâmicas sociais do presente e estabelecer novas formas de observar essas conjecturas. A grosso modo, basta a gente perceber que dentro dessa lógica de dominação, dentro da forma com que cultura é pensado, produzido e articulado tanto em conceito quanto em produto pelas classes dominantes, não nos cabe como é que eu posso falar isso sem parecer chato? Não nos cabe a autonomia de perceber esses processos culturais e a forma com que se produz cultura, mas sim uma reprodução mecanicista tanto da cultura quanto da história, que são os pilares principais para que uma tradição ela se mantenha sem que as pessoas que estão inseridas dentro daquela sociedade contestem as suas contradições. E todo o processo cultural de se pensar uma tradição, ele passa primordialmente por um processo de colocar em xeque as contradições que variam no espaço-tempo. Só que, ao invés de superarmos essas contradições, nós sanamos o problema, estagnamos e geramos
uma nova roupagem dessa tradição com uma série de contradições somadas ao pensamento anterior. E é com isso que, com essa breve reflexão sobre a tradição, sobre a forma com que as pessoas estão lidando com a tradição hoje, que a gente termina a Semana da Cultura deste ano. Espero que venham mais outras e outras. E desde já agradecer a professora Lídia Rafaela, da Unicap, por esse espaço de pensar essa avaliação de cultura brasileira por uma outra perspectiva, e aos componentes que vão estar listados na descrição do grupo, que sem eles, na parte da pesquisa e na parte técnica da coisa, né, de editar, enfim, este conteúdo não seria possível. E eu vejo vocês em outro momento. Um beijo, tchau.